Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse aqui é mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre estratégia de investimentos com fundos imobiliários, né? Qual a melhor maneira da gente operar fundos imobiliários. Mas antes disso, quero agradecer a todos vocês. Anteontem, né, na terça-feira, nós fizemos a divulgação do nosso primeiro vídeo. O retorno foi bem acima do que a gente imaginava. Eu agradeço a todos vocês. Então não deixem de nos acompanhar. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Para quem ainda não conhece, aqui no canal nós temos todos os dias pela manhã o boletim Bom Dia Trader, onde a gente começa o dia abordando as principais informações do mercado para começar aí o dia de negócios. E às terças e quintas-feiras, às 18 horas, a gente tem sempre um vídeo aqui falando sobre investimentos, bolsa de valores, finanças pessoais. E esse, para mim, é um vídeo bastante especial. Então não deixe de curtir, de fazer os seus comentários, né? Ativar as notificações, se inscrever no canal. É importante vocês também deixarem sugestões de temas que vocês acham que são importantes para a gente trazer aqui, que a gente vai estar analisando e trazendo, realizando esses vídeos para vocês, tá certo? Bom, vamos lá. Por que eu disse que esse vídeo aqui é um vídeo bem especial? É o primeiro vídeo aqui do canal onde eu estou falando sobre estratégias de investimentos. Vou estar falando sobre produtos de investimentos. Eu optei por trazer algo que estivesse muito ligado com a minha realidade, né, com o meu dia a dia de trabalho, com o que é que eu falo muito com o cliente. E essa questão da estratégia de investimentos com fundos imobiliários é algo que, de maneira recorrente, eu sou abordado. Cliente querendo entender qual a melhor maneira dele operar. Então, hoje é um vídeo que tem essa característica de ser um vídeo do dia a dia. E aí o que acontece? Se você é um investidor experiente, já sabe, já cuida da sua carteira, conhece o produto a fundo, esse não é um vídeo para você, até porque a gente vai abordar aqui de uma maneira bastante superficial e construtiva aí desse processo de conhecimento. Da mesma maneira, se você já é um profissional de mercado experiente, se você já conhece a estratégia de fundo imobiliário, se você já sabe como construir essa carteira, essa estratégia para os seus clientes, eu acredito que também não seja. Agora, se você é um profissional que atende cliente, aí eu atendo muito gerente, sei que o gerente tem tantos pratos aí para equilibrar, muitas vezes ele não tem o conhecimento profundo para recomendar para o seu cliente a melhor estratégia, ou se você é um investidor médio brasileiro que de maneira geral não tem esse conhecimento profundo, gostaria de entender um pouco mais e saber como fazer, já que você ouve ali, pô, fundo imobiliário, eu gosto de investir em imóveis, eu tenho uma carteira de imóveis, queria entender um pouquinho mais para ver se eu trago essa modalidade para os meus investimentos também. Esse vídeo é para você, certo? Então vamos lá. De maneira geral, a gente sabe que o brasileiro, historicamente, ele é um investidor de imóvel e de poupança. O mercado evoluiu bastante, vieram novos produtos, novas estratégias, novas maneiras de investir, mas o brasileiro ainda ficou muito enraizado. A gente ainda tem aquela cultura do quem casa quer casa, do compra imóvel, porque imóvel vai valorizar sempre, o seu dinheiro está protegido. Não deixa de ser verdade, mas isso vem se transformando. Então, para aquele investidor que gosta da modalidade de investimento em imóvel, o fundo imobiliário, ele é uma evolução dessa estratégia. E elas estão absolutamente ligadas. Investir em imóvel físico tem uma integração muito forte também com investimento em imóveis através de fundos imobiliários. Para quem não conhece, vou aqui rapidamente explicar o produto, porque não é o objetivo desse vídeo. Fundos imobiliários, quando a gente tem o termo fundo, já indica que é um agrupamento, um condomínio de pessoas que juntam seus recursos para investir em alguma coisa. Se ele é um fundo imobiliário, esse condomínio, esse agrupamento de pessoas, esse recurso coletivo, ele vai ser destinado a produtos do mercado imobiliário. E aí a gente tem duas características. A gente tem os fundos de tijolos e a gente tem os fundos de papel. A gente pode ter o híbrido também, que tem um pouquinho de tijolo e tem um pouquinho de papel. Mas basicamente é tijolo e papel. O que é um fundo de tijolo? É um fundo que compra diretamente imóveis físicos. E o que são fundos de papel? São fundos que investem em ativos ou derivativos do mercado imobiliário, como o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, por exemplo.
Bom, dito isso, a gente já consegue entender que, e aí vamos focar um pouco mais a nossa atenção nos fundos de tijolos, porque fica um pouco mais fácil a compreensão. Então, quando existe um fundo de tijolo, um fundo imobiliário, basicamente ele é o quê? Ele pega esse recurso dos investidores e ele vai comprar, sei lá, um prédio comercial inteiro, alguns andares de um prédio comercial ou um complexo logístico, né, onde você tem ali galpões, enfim, basicamente um fundo de tijolos é isso. Ele vai reunir recursos de investidores e vai alocar em imóveis físicos e o rendimento, a rentabilidade, né, o dinheiro que é gerado desses aluguéis, ele é destinado 95% para o investidor. Os outros 5% vão custear ali a operação, né? Taxa de administração, assim, pessoas que trabalham no fundo, na administração, enfim, 95% ele é destinado para a administração do fundo. Desculpa, 5% destinado à administração do fundo. 95% de tudo que é recebido é destinado para o investidor. Algumas vantagens importantes. O fundo imobiliário ele é líquido de imposto de renda no que se refere à rentabilidade, ao aluguel, vamos assim dizer, que você recebe por mês, aquele dividendo. Você tem as negociações dessas cotas, elas ocorrem em bolsa de valores, ou seja, imediatamente você vende na hora, se você quiser fazer essa venda dessa sua cota. Agora é importante dizer, essa cota, o valor dela oscila, varia no mercado. Se você compra uma cota por, sei lá, R$90 e você vende por 92 e você teve lucro na valorização da cota, aí você paga imposto de renda sim, 20% sobre o que ela valorizou. Então, se aqui no nosso exemplo, se você comprou uma cota de 90 e vendeu por 92, você vai pagar 20% desses R$2 a título de imposto de renda. E aí a gente já começa a ver algumas vantagens entre você ter um imóvel físico, entre você ter uma cota de fundo imobiliário, em detrimento de você ter um imóvel físico. Primeiro desses pontos, você não está preocupado com vacância. Se o imóvel não estiver tendo rentabilidade, as pessoas não estão alugando mais, as pessoas resolveram sair do imóvel, deixar as salas, você pode simplesmente chegar, abrir o seu home broker ou ligar para o seu gerente e falar, ó, vende esse fundo imobiliário aí porque ele não está mais pagando direito não. Você consegue ter uma liquidez muito imediata desse fundo. Então aqui a gente já vimos duas vantagens. Você vai conseguir mitigar o risco de vacância, você mitiga o risco de liquidez, você mitiga também, como eu falei, a questão do imposto de renda e o melhor de tudo, se você pega uma sala comercial, por exemplo, hoje que vale, sei lá, 300, 400 mil reais no melhor ponto comercial da sua cidade hoje, você vai pegar 400 mil reais e você vai colocar em um único imóvel. Você está colocando todos os seus ovos num único cesto e aí você corre um risco muito maior. Pense que com esses 400 mil reais você poderia pulverizar em, sei lá, 5, 10 fundos imobiliários diferentes e você vai mitigar também qualquer tipo desses riscos que eu já falei aí, como eu falei, vacância, desvalorização, enfim, você consegue ter uma eficiência muito maior. Um outro ponto importante, porque as pessoas falam, poxa, Roque, mas eu coloquei, como é que eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário se ela desvalorizar? Vamos lá. O objetivo de uma carteira de fundo imobiliário, a estratégia principal de um fundo imobiliário é o que a gente chama de estratégia caixa ou estratégia renda. Você compra fundos imobiliários pensando naquele recebimento mensal. Assim como quando você compra um imóvel, a tal sala comercial, por exemplo, você está pensando no recebimento do aluguel, não é isso? Você não está preocupado se a sala valorizou, se a sala desvalorizou. Você não vai passar todos os dias na portaria lá do prédio comercial perguntar se alguém vendeu uma sala, quanto foi que vendeu, se vendeu abaixo do preço que você imagina que a sua sala vale, você não vai ficar morrendo de preocupação. Você está preocupado que sim, o seu inquilino pague todo mês certinho ali aquele aluguel para você. E digo mais, se você souber que tem uma sala do lado da sua, igualzinha, mesma metragem, mesmo andar, tudo igual, e que está sendo vendida a um preço abaixo, o que é que você faz se você tiver um dinheiro? Você vai lá e compra. Então, se você tem uma cota de um fundo imobiliário que sempre vem te pagando bem, direitinho, tem uma taxa, e eu já vou falar sobre essa questão dessa taxa, e está funcionando direitinho ali para você, está te agradando, se essa cota ela diminui e você tem algum recurso, o que é que você tem que fazer? Pensa da mesma forma.
você vai lá e você compra mais cotas desse fundo imobiliário, você vai aumentar o seu rendimento. Só rapidamente contando uma passagem que eu tive com uma cliente há algum tempo atrás. Essa cliente comprou algumas cotas de um determinado fundo imobiliário e vinha recebendo todo mês ali, um pouquinho. Um dia ela parou para olhar e disse, poxa, Raul, que essa cota está tantos reais aí abaixo do que eu paguei lá atrás. Eu acho que eu estou no prejuízo. Quando a gente foi puxar ali esse histórico, eu tive a oportunidade de relembrar a ela qual foi a estratégia que nós traçamos quando compramos essas cotas de fundos imobiliários. Ela viu que ela já tinha recebido tanto mais dinheiro em relação àquilo que as cotas tinham desvalorizado, que ela conseguiu ali compreender na prática a importância de ter esse fundo imobiliário na carteira dela e por que essa carteira de fundo imobiliário foi alocada dentro do portfólio dela, tá certo? Então assim, basicamente é isso. A gente precisa entender que um fundo imobiliário, ele vai substituir na estratégia do investidor aquele investimento físico em imóvel. Hoje o brasileiro está deixando de alugar imóvel até mesmo para morar. Né? Então se você ainda é proprietário de uma carteira parruda, grande, volumosa, de imóveis físicos, está na hora de você começar a pensar em diminuir essa exposição e se você é dono dessa carteira, você bem sabe, aí problemas que você tem de vacância, de inquilino que depedra o imóvel, de inquilino que não paga as contas de água, luz, gás, IPTU, né? Os problemas que eles deixam quando eles desalugam o imóvel e você fica sem essa renda durante algum tempo e tem que fazer reforma, e tem que anunciar e colocar no corretor. Com o fundo imobiliário você não tem mais nada disso. O fundo imobiliário ele vai substituir de uma maneira muito mais eficiente a sua estratégia de investir em imóveis e pagando mais. E como eu disse, só para finalizar a questão da taxinha, existe uma regrinha que é somente uma referência que diz que, tomando por base a rentabilidade de 0,5%, como uma rentabilidade de equilíbrio entre o locador e o locatário, ou seja, se o preço do aluguel ele equivale a 0,5% do valor do imóvel, você tem uma condição de equilíbrio, locador e locatário. Se essa rentabilidade, de repente, ela passa para mais de 0,5%, essa rentabilidade esse contrato de aluguel está pró-locador. Se ele vai para baixo do 0,5%, esse contrato ele se torna pró-locatário. Com fundos imobiliários, você vai olhar, deixar assim bem para trás esse 0,5%. Hoje, você consegue montar uma carteira conservadora com fundos de tijolos ali entre 0,8% e 0,9% com alguma tranquilidade. Com esse mix aí de fundos, de carteiras de fundos imobiliários que chegam a te dar perto do 1,2% e já há algum tempo. Né? Então, você tem como fazer uma carteira mesclando ali fundos de tijolos, fundos de papel, fundos híbridos e buscar uma rentabilidade muito melhor. Então, basicamente é isso. Você tem que comprar, montar a sua carteira, escolher bem os seus fundos, as cotas dos fundos que você vai comprar e botar na sua carteira. Escolher com bastante cuidado, olhando o histórico, olhando o portfólio. Né? Montou essa carteira, esquece cota, não é para ficar batendo cota todo dia. Isso é para ser avaliado periodicamente junto com o seu assessor, com o seu gerente, enfim. Mas basicamente a estratégia é renda, a estratégia é caixa. É você otimizar o máximo possível esses recebimentos recorrentes e sempre que possível você reverter esses rendimentos para aumentar o tamanho dessa sua carteira. Se você tem essa carteira como uma fonte de renda para custear o seu dia a dia, você vai ter o seu recebimento ali e você vai precisar utilizar esse recurso. Agora, se você ainda está na fase de acumulação, todo o seu recebimento de fundo imobiliário reverte para sua carteira e você vai estar aumentando mês a mês aí o tamanho dessa sua renda, o tamanho desse caixa que você vai formando, tá certo? Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido bastante útil, como eu falei, principalmente para profissionais e para investidores médios do Brasil inteiro que ainda estão aprendendo, se familiarizando com as estratégias de fundo imobiliário. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Mais uma vez, deixem seu like, comentem, compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque essa ferramenta é uma ferramenta importante para todos nós brasileiros, para que a gente evolua aí a nossa cultura financeira e de investimentos, tá certo? Então um abraço a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.